a tua glória enche este lugar. Aviva-nos, Senhor, vem com teu fogo sobre nós. Vem e toma o teu lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido irmão, para você, minha querida irmã, para você que nos acompanha ao vivo, para você que nos acompanhará ao longo da semana. Hoje, dia 10 de setembro, E eu quero deixar um texto de João 13:35, que diz o seguinte: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos, a marca daquele que segue Jesus é o amor, né? A marca, a identidade, aquilo que vai nos identificar é a nossa bandeira, e a nossa bandeira é o amor, né? Nessa semana nós tivemos uma célula no dia 7 de setembro abençoada na universidade. O pastor Silas esteve conosco dando essa célula, juntou a nossa célula, a célula da irmã Beth, a célula da Rúbia, e o pastor Silas então trouxe essa palavra: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A nossa bandeira é o amor, aquilo que nos identifica é o amor, No momento de tanta disputa, de tantas brigas, de tantas contendas, vamos levantar a nossa bandeira, que é o amor. Amém? Queridos, hoje nós teremos uma dinâmica diferente. Eu estou em viagem e hoje nós vamos fazer uma reprise de um programa que já foi feito no ano passado, tá? Mas mesmo assim eu quero que você fique ligado, que você receba essa palavra, porque a palavra de Deus é atemporal, né? Talvez naquele dia você citou essa palavra e não fez tanto sentido para você, mas hoje talvez fará sentido. Fique ligado, compartilhe esse link, ok? Eu vou fazer uma oração e logo em seguida você então vai poder louvar ao Senhor e também poder desfrutar da palavra de Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu zelo. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos também porque o Senhor confiou a nós o ministério da reconciliação. Por isso nós queremos reconciliar este mundo com o Senhor por meio da tua palavra e por meio daquilo que nos identifica sendo discípulos do Senhor, que é o amor. Que nós consigamos, ó Pai, que nós venhamos a ter habilidade, competência para levantar essa bandeira, que é o amor de Cristo. Fique conosco nesse dia, no nome de Jesus. Amém. e amém.
fiel Salvador. Nosso refrigério domina sobre tudo e todos nos rendemos aos teus pés. Libertador, como um cordeiro se entregou, venceste a cruz e a morte. Foi por amor a um pecador que ele se entregou. Foi por amor. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que faz maravilhas. Nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da tua glória. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que faz maravilhas. Nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da tua glória. Refrigério domina sobre tudo e todos nos rendemos aos teus pés. Tu és o nosso libertador, libertador. Como um cordeiro se entregou, venceste a cruz e a morte. Foi por amor ao pecador que ele se entregou. Foi por amor. Cheia da tua glória. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que faz maravilhas. Nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da tua glória. Nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da tua glória. Nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da tua glória. Muito bom receber vocês aqui na minha casa novamente, tá? Estamos aqui na área externa, vocês estão vendo aqui o jardim, né? Um jardim vertical, tem as suculentas, tem um moranguinho ali, gente. Nossa, vocês estão vendo o morango aqui, ó, tá? Deixa eu ver se minha mão tá apontando bem pro morango, não sei, né? Tem um morango ali, ó, madurinho, tá na hora de pegar. Mas muito bom recebê-los aqui, o barulhinho aqui dos pássaros, muita maritaca, tucano. De vez em quando aparece aqui também um casal de jacu, né? Então tem esse sonzinho aqui, bacaninha, ao fundo. Eu quero compartilhar um texto que também tem a ver com o nosso tema, recomeços. E é um tema que eu fui muito tocado. Há um bom tempo atrás ainda estávamos, eu e o Renato estávamos num polo missionário da nossa igreja de origem, de Viçosa. Tínhamos polo missionário aqui em Juiz de Fora, e fui ministrado nesse tema num momento bem delicado desse polo missionário. E eu quero compartilhar com os queridos. Está lá em Marcos 6, é um texto bem conhecido,
É um texto bem conhecido. Está lá em Marcos 6. É quando Jesus anda sobre as águas. É quando Jesus anda sobre as águas. E eu quero compartilhar esse texto com os queridos irmãos. Está lá em Salmos. Opa! Está lá em Salmos não, gente. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, verso 45. Marcos, capítulo 6, verso 45. Quero dar um bom dia aqui a todos que nos acompanham. Acabei de abrir aqui o YouTube para me assessorar aqui do lado. Um bom dia para todos que nos acompanham nesta manhã. Diz o seguinte, Marcos capítulo 6, verso 45. A partir do verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha que interessante. Jesus e os discípulos tinham acabado de passar por uma experiência, né, que foi a multiplicação dos pães e peixes, a multiplicação dos pães. E aí, após aquele milagre, o povo ali perto de Jesus, Jesus fala com os discípulos, olha, atravesse o mar da Galileia, o lago da Galileia, eu vou encontrar com vocês lá, enquanto eu vou me despedir do povo. Então, o verso 45 e 46 é isso. Jesus pega os seus discípulos e fala, atravessem o mar, atravessem o lago da Galileia, eu vou despedir do povo e vou orar. Depois eu me encontro com vocês. Ok? É o verso 45 e 46. Então os discípulos, eles saíram, entraram no barco e foram atravessar o mar debaixo da palavra de Jesus, seguindo a ordem de Jesus. Bom, a Bíblia fala que já bem de madrugada, bem de noite, bate um forte vento, um vento muito forte. E os discípulos, o barco então começa a balançar demais, né? Balançar demais. A Bíblia fala que Jesus viu que eles estavam em grande dificuldade. Homens experientes, né? Eram pescadores, eram homens experientes. E Jesus viu que eles estavam em grande dificuldade. E o interessante é que a Bíblia fala, então, que Jesus vai andando sobre as águas até o encontro dos discípulos. E aí, os discípulos ficaram com medo, né? E logo em seguida, Jesus fala, olha, se acalmem, sou eu. Jesus entra no barco e acalma a tempestade, então ela se acalma. É o texto que nós lemos. Queridos, e nesse texto, alguns pontos me chamam bastante atenção. Eu quero compartilhar com os queridos nessa manhã. O primeiro é justamente no verso 45. Tá? Jesus compeliu, Jesus falou, Jesus instigou, tá? Que os discípulos entrassem no barco, que embarcassem e que fossem adiante dele, que navegassem. Os discípulos não navegaram, não entraram no barco e navegaram sem a ciência de Jesus. Eles não estavam em desobediência, eles não estavam andando sozinhos, mas eles estavam navegando, entraram no mar, debaixo da palavra de Jesus. E assim que todo cristão deve fazer, né? Nós devemos andar debaixo da palavra. A gente tem falado isso
talvez nos últimos 3, 4 oportunidades de falar sobre esse tema recomeços, nós falamos sobre a necessidade, né, do recomeço estar associado a ouvir a palavra. Pedro, ele teve o seu recomeço depois de conversar com Jesus. Os discípulos de Emaús tiveram seu recomeço após conversarem com Jesus. Elias teve seu recomeço após conversar com o próprio Deus, ter um diálogo com o próprio Deus. Então a gente observa aqui que os discípulos, eles embarcaram, entraram no mar da vida, debaixo da palavra de Jesus. É o que todo cristão deve fazer. É o que todo cristão deve fazer. Ele deve navegar debaixo da palavra. Né? Nunca só. Mas observe que um segundo ponto que me chama a atenção é que mesmo navegando debaixo da orientação de Jesus, veio uma tempestade. Queridos, não é porque você tem Jesus no coração que você não vai passar por problemas e por dificuldades, por desesperos e angústias, de maneira alguma. O sol nasce para o justo e para o injusto, né? As bênçãos, o sol, né, nasce e estamos debaixo do mesmo sol. Então, dificuldades vêm, pelejas vêm, para o justo e para o injusto. Enfermidades vêm, infelizmente, para o justo e para o injusto. Tempestades vêm. E interessante que essa tempestade ainda tem duas coisas que me chamam a atenção dentro dessa tempestade. Primeiro, que era de noite. A visão estava ruim. Era de noite, né? Outra coisa que me chama a atenção eram os ventos fortes. E sabe o que eu imagino? Isso não está na Bíblia, gente. É imaginação minha. É minha imaginação. Um vento forte vai produzir ondas, né? Ondas altas e fortes que vão bater no barco. Fazer com que o barco balance mais ainda, dando essa sensação até que vai virar. Outra coisa que é comum de se fazer, né, em barcos à vela, que eu acredito que era o que se tinha na época, tá? Um barco à vela, remo e a vela, que eu imagino que era o que tinha lá, é que quando o vento é muito forte, tem que baixar as velas para que o vento não quebre o mastro do barco. Para que o vento não quebre o mastro do barco. Então baixa a vela. E o vento e as ondas vão batendo no barco, e o barco ele vai perdendo a direção. Então naquele momento, sem visibilidade, com muito vento, com muitas ondas e ainda sem direção. Era a situação daqueles discípulos naquele momento, mesmo navegando debaixo da orientação de Jesus. Eles estavam passando por dificuldades. Eles não sabiam, naquele momento, qual que era o norte. Eles não sabiam, naquele momento, onde estava a margem, porque estava de noite e o barco estava sofrendo com ventos e ondas e com vela baixada, sem direção. Queridos, às vezes nós passamos por situações semelhantes a essa. Mesmo andando debaixo da orientação de Jesus, vem dificuldades, vem notícias ruins, vem tempestades, não é? E às vezes nos ficamos como esses discípulos, sem direção. Porque os ventos, né? Eles às vezes nos empurram para locais que não são os locais mais seguros, que não são os locais mais acertados, são os ventos. Os ventos nos empurram. E nós estamos passando por situações como essa. Isso é terrível. E todo mundo que está no mar, todo mundo que vive e está respirando, passa por isso. Pode passar por dificuldades. Os discípulos estavam ali em dificuldades. Isso é da vida, infelizmente. Mas o mais bonito, é um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, que está no verso 48. O mais bonito disso tudo. Olha só. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Olha só, gente. E vendo-os em dificuldade. Quem estava vendo? Jesus estava vendo os discípulos. Já era tarde. Jesus sozinho, né, na margem do lago da Galileia, do mar da Galileia.
Jesus que estava orando, ele tinha ficado lá para despedir do povo para orar. Mas os olhos do Senhor estavam atentos aos seus discípulos. Jesus não perdeu de vista os seus discípulos. Isso me faz lembrar do Salmo 33, 18, que diz o seguinte, preste atenção. Salmo 33, 18 diz o seguinte: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias. Essa é a versão da King James, tá? Eu vou ler aqui na versão da Almeida atualizada. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua benignidade. Queridos, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Mesmo em dificuldade, mesmo com ventos nos empurrando para a direita, para a esquerda, para lá, para cá, mesmo assim, os olhos do Senhor, eles estão sempre de olho, né? Sempre de olho. Os olhos do Senhor estão sempre voltados para os que os temem. Os olhos do Senhor estão sempre focados naqueles que o temem. Creia nisso. Creia nisso. O que está no Salmo 33, 18. Marque esse salmo, reflita em cima desse salmo, né? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que os firmam toda a esperança em suas misericórdias. Querido, firme a sua esperança no Senhor. Espere no Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Você que está navegando no casamento, né? Você que está no mar do casamento, você que está no mar de um ofício ministerial, você que está no mar, né, da educação de filhos, tempestades vêm, dificuldades vêm, mas eu quero falar que os olhos do Senhor estão sobre você. Você que teme ao Senhor, os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu não estou falando isso a título de uma como se fosse um pensamento positivo, não, gente. Eu estou falando porque está na Bíblia. Eu não estou falando isso para melhorar o seu ânimo, não. Simplesmente não. Porque isso é importante, melhorar o ânimo. Eu não estou querendo usar palavras de pensamento positivo, não. Eu estou falando porque está na Bíblia. Salmo 33, 18. Escreva, marque isso. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Sabe? E às vezes... Os meninos dando tchau aqui para mim. E às vezes a gente precisando de um recomeço. Necessitando de um recomeço. Porque todos precisamos de um recomeço. Como nós falamos quinta-feira no culto, todo dia, toda manhã é uma oportunidade de recomeçar, é uma oportunidade de fazer diferente, é uma oportunidade de fazer melhor, é uma oportunidade de se dedicar mais todo dia. É um novo recomeço. E nós precisamos, né, de direção. Precisamos de direção. Precisamos buscar um recomeço no caminho certo. Mas às vezes as tempestades da vida tentam nos tirar desse caminho certo. As ventanias da vida tentam nos tirar do caminho certo, do propósito certo. Mas os olhos do Senhor estão voltados para você, estão te observando. E olha só, querido, o mais bonito disso tudo, os olhos do Senhor estão voltados para você e não é um olhar de acusação. Não é um olhar de acusação. Não é um olhar de quem está falando assim, está fazendo tudo errado. Não é um olhar de acusação. Os olhos do Senhor estão atentos em você, porque Jesus quer te encontrar, porque Jesus quer te dar a dianteira, te dar o norte. Olha só o versículo 48, vamos ler ele todo, olha só. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eu gosto demais do finzinho desse versículo, né? Jesus vendo os discípulos em dificuldade, porque os olhos do Senhor estão atentos naqueles que o temem. Jesus então vai ao encontro dos discípulos. Para quê? Para chamar atenção? Para afogar? Né? Não, Jesus quer tomar a dianteira, Jesus quer tomar a frente. Por que Jesus quer tomar a frente? Porque o barco estava sem direção. E Jesus queria mostrar qual que era o norte, para onde que o barco tinha que ir. Jesus quer tomar a dianteira do nosso barco.
Jesus está nos observando, vendo as dificuldades, vendo, né, os ventos que tentam nos tirar da direção. E Jesus, nos observando com seu olhar de misericórdia e de compaixão, ele quer tomar a dianteira da nossa vida e nos mostrar qual o caminho, e nos mostrar qual a direção, e nos mostrar a direção correta para o recomeço correto. Jesus quer nos dar uma direção. Jesus quer nos dar um norte. Por isso, querido, aceite que Jesus entre no barco. Porque após Jesus mostrar a dianteira, no versículo 51, fala o seguinte, olha, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Depois de mostrar a dianteira, olha, gente, a tempestade está forte, o vento está forte, vocês perderam a direção, mas eu estou aqui mostrando para vocês o norte, a dianteira. Jesus entra no barco e a tempestade cessa. Outra coisa que eu quero falar com vocês, essa tempestade não é para a vida toda. Uma hora essa tempestade vai cessar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A tempestade não é para a vida toda. A tempestade não é para a vida toda. Jesus, ele entra no barco e acalma a tempestade. Ele dá o norte, ele entra no barco e acalma a tempestade. Creia nisso. E permita que Deus entre no seu barco. E permita que Deus entre no seu barco para lhe dar uma dianteira, para te dar o rumo certo no casamento, para te dar o rumo certo na educação dos filhos, para te dar o rumo certo nos negócios, no trabalho, no ofício ministerial. Ele quer entrar no barco, tomar a dianteira e dar o rumo certo. Queridos, essa é a palavra que eu compartilho com os irmãos nesta manhã. Eu acho que vai ser o Café com Cristo mais rápido que a gente vai ter, tá? Eu acho que vai ser o Café com Cristo mais rápido que a gente vai ter. Mas é uma reflexão poderosa, né? Nós falamos aqui de 1, 2, 3, 4, 5 pontos. 5 pontos. Nós falamos que os discípulos entraram no barco debaixo de uma orientação de uma palavra de Jesus. Assim como deve ser a vida de todo cristão, devemos sempre entrar no barco e entrar no mar debaixo da orientação de Deus, de Jesus. Nunca por conta própria, sempre debaixo da orientação de Jesus. Outro ponto que nós falamos, mesmo entrando no barco, debaixo da orientação de Jesus, tempestades vêm, dificuldades vêm. Mesmo debaixo, não é porque você está andando, navegando, tomando decisões debaixo da orientação de Cristo para a sua vida, não, né? Isso não te livra de passar por dificuldades. Você pode passar, como eu passo, como todos nós passamos. Um terceiro ponto que nós falamos, Jesus nos observa. E falamos aqui do Salmo 33, que os olhos do Senhor, né, eles estão voltados para aqueles que o temem. Por mais que você esteja passando por dificuldade, creia que os olhos do Senhor estão voltados para você. E quarto ponto, Jesus não olha para você com um olhar de acusação. Você que está aflito, você que está passando por uma tempestade, o olhar de Jesus para você não é um olhar de acusação, mas é um olhar de alguém que vai ao seu encontro para tomar a dianteira. Que é o quinto ponto, né? Que é o quinto ponto. Jesus olha para você, te observa e vai até o seu encontro para tomar a dianteira, porque o barco está sem direção, para tomar a dianteira. E por fim, Jesus entra no barco e acalma a tempestade. Como a irmã Sônia falou, com Cristo no barco, tudo vai bem. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Queridos, nesse processo de recomeços que passamos, nesse momento pós-pandemia, onde precisamos de recomeços, precisamos de Jesus no barco, para nos dar a dianteira, para nos mostrar o caminho, para mostrar por onde recomeçar, para mostrar o que fazer e para acalmar as tempestades. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Pai, bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Deus, eu peço que o Senhor
Ministra nossos corações, que nosso coração seja terra fértil para receber a Tua palavra, que é boa semente. Deus, muito obrigado porque temos andado segundo as Tuas palavras. Muito obrigado porque assim como os discípulos que entraram no mar, embarcaram e entraram no mar, segundo a Tua palavra, temos andado segundo a Tua palavra. E nós sabemos que mesmo assim, dificuldades vêm, enfermidades vêm, notícias ruins vêm. E essas notícias ruins, esses ventos, tentam nos derrubar, tentam fazer com que o barco vire, tentam nos tirar da direção. Mas eu quero lhe agradecer, porque mesmo em meio às dificuldades, os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Porque eu quero te agradecer, ó Pai, por tua misericórdia, porque os teus olhos estão voltados para os teus filhos. O Senhor não nos perde de vista. Muito obrigado. Muito obrigado porque não é um olhar de acusação, mas é um olhar de compaixão. Muito obrigado porque não somos nós que te aceitamos, né? Mas é o Senhor que vem e toma a dianteira. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor entre no nosso barco para que a tempestade cesse e para que nós consigamos chegar na outra margem, aonde o Senhor quer que cheguemos, ó Pai, em paz, em paz. Ministre o nosso coração, ministre a nossa mente. Precisamos do Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ficar com mais um louvor. Esse não parece ser o teu final, pois sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. E eu te digo nessa noite, eu sei que o fim dessa luta chegará. E chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é. Onde foi pena, hoje é conquista. Onde teve luta, onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Quantos creem isso nessa noite? Quantos creem nisso que tu está cantando nessa noite? Esse não parece ser o teu final, pois sei que o sol nasce, pois sei que o sol nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de carregar suas mãos pra declare. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. E se você achou que o seu nome não seria lido hoje, né, por ser um programa
que é reprisado, você se enganou. Eu quero dar os parabéns no dia 10 de setembro. Quero dar os parabéns para a nossa irmã Laís Cleveland, a irmã Vanusa Rosa, o irmão José de Arimateia, o irmão Hércules, a irmã Ana Elisa e a irmã Célia. Que Deus abençoe de maneira poderosa. Também vou aproveitar e orar pelos pedidos de oração. Aqueles irmãos colocaram os pedidos de oração no chat, ok? Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradeço, ó Pai, pelas vidas que fazem aniversário no dia de hoje. Que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a vida deles e que essa data possa ser recordada ano após ano com alegria, ó Pai, e recordando também dos feitos do Senhor. Também oro por aquelas vidas que apresentaram os seus pedidos de oração. A Bíblia fala que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Por isso, nessa manhã, nós invocamos o teu nome, ó Pai, no nome de Jesus. Oração que lhe fazemos, amém e amém. Queridos, eu quero encerrar lembrando que amanhã, dia 11 de setembro, nós temos o nosso culto às 9 horas. Teremos a nossa escola dominical às 10h30, com todas as salas ocorrendo normalmente. Temos também o culto às 17 e às 19 horas. Você é nosso convidado a participar. E no dia 17 de setembro, ou seja, no próximo sábado, teremos uma atividade especial no Colégio Granbury para os homens. A partir das 9 horas da manhã, a gente vai ter um momento ali de prática esportiva e também de uma palavra sobre a saúde do homem. Estará conosco o pastor e também psicólogo, Giovanni Rabelo, da Igreja Sem Limites por Jesus. Então fica aí o nosso convite, ok? Um forte abraço, que Deus os abençoe e um ótimo final de semana. Senhor, vem com teu fogo sobre nós.